O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi levado para um novo procedimento, uma endoscopia, nesta quarta-feira. Vamos falar com a Rani Veloso, quem tem mais informações. Ontem, no mesmo horário, a Rani nos contava que Jair Bolsonaro era levado para o centro cirúrgico e hoje, novamente, um novo procedimento já foi ou ainda será realizado. Rani, ótima tarde a você. Boa tarde, Bruno, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Já foi, sim, realizado esse exame de endoscopia digestiva alta no período da manhã, entre 9 e 10 horas da manhã, de acordo com o médico que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro, Cláudio Birolini. O exame foi realizado para verificar o quadro de refluxo do ex-presidente, assim como a esofagite, que é uma inflamação na região do esôfago. Ainda hoje, daqui a pouquinho, às 15 horas, 3 horas da tarde, a equipe médica que acompanhou o ex-presidente vai dar uma coletiva à imprensa que está aqui na porta do hospital DF Star, onde o ex-presidente está internado desde o dia 24, véspera de Natal, na semana passada, portanto, há uma semana. Ele deu entrada aqui no hospital com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para realizar uma cirurgia de correção de hérnias. Hérnia inguinal bilateral. E no sábado ainda fez o primeiro procedimento para bloqueio do nervo frênico, que é aquele nervo responsável por controlar o diafragma na tentativa de amenizar a crise persistente de soluços. Ainda na segunda-feira ele fez um procedimento parecido para bloquear o lado esquerdo no nervo frênico e ontem ao vivo a gente mostrou aqui que pela terceira vez os médicos realizaram esse procedimento anestésico, que é invasivo, feito no centro cirúrgico, mas por radiointervenção, para fazer o bloqueio dos dois lados, né? Novamente nessa tentativa de amenizar esse quadro de soluços do ex-presidente, que também está tratando aqui no hospital o quadro de apneia do sono severa e já utilizando um aparelho CPAP que ajuda na respiração nessa tentativa de não interromper constantemente o sono no período da noite, quando, né, essa semana ainda, Bolsonaro foi submetido ao exame de polissonografia e foi constatado também esse outro problema. Bruno. A gente segue acompanhando, mas antes eu quero ouvi-la também, porque é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele negou uma autorização para Jair Bolsonaro receber, inclusive, a visita do seu sogro durante a internação do hospital. Esta visita foi negada, mas quais as outras estão autorizadas e alguma outra também que o ministro não autorizou para visitar o ex-presidente no hospital, Rani? Bom, por enquanto negada somente essa do sogro, pai de Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, foi impedido de comparecer aqui ao hospital onde Bolsonaro está internado hoje. Exatamente, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso da tentativa de golpe, responsável ali por todos os pedidos referentes a visitas ao ex-presidente que já cumpre a pena por tentativa de golpe, ele indeferiu esse pedido de visita do sogro, dizendo que Bolsonaro está em um regime excepcional de custódia em um ambiente hospitalar, ao qual ele deve seguir tanto as orientações dos médicos quanto também as normas do hospital. E por causa dessa circunstância, o pedido de visita foi indeferido, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, na necessidade de garantir a segurança e a disciplina. Então, portanto, o pedido de visita do sogro já negado, mas Michele Bolsonaro, que é sua acompanhante, e os filhos, os 4 filhos do presidente, do ex-presidente, e também a enteada, esses têm livre acesso aqui ao hospital sem necessidade de autorização prévia para a visita. Então, o acesso está liberado, como a gente já havia informado anteriormente, para essas pessoas mais próximas ao ex-presidente. Outros pedidos foram indeferidos também, no caso dos irmãos da Michele Bolsonaro, mas não foi hoje. Já haviam sido negados. Os 2 cunhados de Bolsonaro também fizeram a solicitação através da defesa dele para visitá-lo aqui no hospital em Brasília, mas também tiveram esses pedidos negados. O ex-presidente vai
passar a virada do ano aqui no hospital, como a gente já tinha revelado desde segunda-feira. Os médicos falaram que há uma expectativa de alta para amanhã, dia 1º, mas a gente só vai saber isso mesmo, Bruno, se ele vai ter alta amanhã, daqui a pouquinho, às 3 horas, daqui a alguns minutos, a 45 minutos mais ou menos, se de fato ele vai ter essa alta hospitalar ou se será necessário fazer mais um procedimento das quais o ex-presidente, passou nos últimos dias. A gente vai acompanhar logo mais, então, ao vivo, essa entrevista coletiva da equipe que está acompanhando o ex-presidente nesta internação, nos procedimentos cirúrgicos no hospital aqui na capital federal. A Rani Veloso, o Igor Damasceno estão todos lá no hospital acompanhando do lado de fora. E qualquer novidade, a informação sempre em primeiro lugar. É só chamar, a gente volta a conversar. 2 horas, 17 minutos. Quero ouvir o Emerson agora sim, com o microfone já tudo funcionando. Emerson, quero ouvi-lo antes, aliás, ótima quarta-feira, que bom recebê-lo aqui na Jovem Pan. Quero ouvi-lo sobre essa resposta, então, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, não autorizando algumas visitas. Há de se considerar que, então, o hospital virou uma extensão da Superintendência da Polícia Federal, onde tem uma sede de Estado-Maior, onde estava o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ou seja, não receber qualquer visita não é algo que possa ter essa liberação de ida e vinda. Seria esse o entendimento do ministro? Boa tarde, Bruno, mais uma vez, agora sim com áudio plenamente 100% e toda a audiência. Em verdade, o que precisa saber é que o ex-presidente da República está em cumprimento de uma pena. Ele está cumprindo uma pena, sim, ou seja, está preso, ainda que num local diverso da superintendência, ali uma extensão, sim, da superintendência, na qual, inclusive, está a 5 minutos da superintendência, que é a fundamentação que o ministro Alexandre de Moraes acabou usando como subterfúgio de que ele poderia ter um novo pedido de prisão domiciliar e as circunstâncias que ele foi colocado já na superintendência estaria a 5 minutos próximo, inclusive com um atendimento 24 horas de pronto atendimento médico. E o que acontece? Com esses pedidos, acaba fazendo uma extensão desse benefício que é a visita. E, obviamente, a fundamentação do ministro Alexandre de Moraes, sem questionar a condenação ou qualquer tipo do processo, a parte da execução da pena propriamente dita, você faz de uma forma extensiva a familiares que já não fazem parte daquele núcleo mais próximo, né? Seriam os seus herdeiros mais próximos, como a colega acabou reportando, que são seus filhos, a ex-primeira-dama e a enteada, têm a permissão já declarada pelo próprio Alexandre de Moraes e que podem fazer essa visita. E também ele fundamenta no quê? Na garantia da lei e da ordem, o quê? Coloca em questionamento a própria segurança ali do ex-presidente da República, que está, sim, apesar de um núcleo ali hospitalar, ele está em cumprimento de uma pena. E isso deve ser respeitado, porque quando você começa a fazer, abrir demais esse leque, pode haver, sim, um comprometimento, não só da saúde também do ex-presidente, mas, todavia, a segurança é o ápice principal do ministro Alexandre de Moraes e também da Justiça. Eu quero ouvi-lo também, o Jesualdo Almeida, advogado e especialista, já tem acompanhado a situação do ex-presidente, Jesualdo, ele que fez vários procedimentos nas últimas semanas, já dentro do hospital, mas depois da condenação. Isso vai ajudar os advogados do ex-presidente a justificar, a tentar, de fato, uma domiciliar diante de toda essa complicação com a saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? A análise que a gente faz não é uma torcida, não é tendenciosa, é uma análise do ponto de vista jurídico. Primeiro, concordo com o que foi dito. O Jair Messias Bolsonaro está em cumprimento de pena. E todo aquele que está à mercê de cumprimento de pena não pode ter privilégios, como, por exemplo, a visita de um sogro. A afinidade que existe entre eles não lhes dá nenhum tipo de direito processual a garantir esse tipo de visita. Basta ver que no sistema carcerário do Brasil, de um modo geral, isso não é possível. Mas, segundo as notícias que vêm das intervenções cirúrgicas a que foi submetido o Jair Messias Bolsonaro, as coisas não têm evoluído muito bem. E se ficar constatado depois das cirurgias, através de uma junta médica designada pelo Supremo Tribunal Federal, de que o Jair Messias Bolsonaro não tem condição de ficar preso, deve sim lhe ser concedida a prisão domiciliar, assim como já foi concedido pelo general Heleno e para outros tantos no país de um modo geral, cito inclusive Fernando Collor de Mello, e com um detalhe, hein? Quando na audiência de custódia perguntado ao Fernando Collor de Mello, o senhor tem algum problema de saúde? Ele disse não. E apesar disso, lhe foi concedida a prisão domiciliar. É um caminho natural pela situação física
de Jair Bolsonaro que ele venha a ter, sim, a prisão domiciliar.